Todos são sempre convidados para participar das nossas palestras. Então, são bem-vindos. São bem-vindos sempre que a gente comenta algum assunto, né? São muitos os assuntos que a gente gostaria de comentar, mas não dá para a gente comentar tudo, né? Então, espero que as pessoas seja sempre um aprendiz, né? Sempre aprenda a boa lição, o bom caminho, né? Aprenda a verdade, né? Porque é a verdade que prevalece em todo lugar, né? A verdade é em primeiro lugar. E todas as pessoas, todos os brasileiros, né? Mais de 200 milhões de brasileiros. O meu desejo é que todos sejam felizes, que todos tenham seu trabalho, tenha prosperidade, tanto no sentido espiritual como no sentido material também, né? Porque se fala em tanto desemprego, sendo que o povo precisa se empregar, ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, né? E também, né, todos os aposentados, todos que recebem pensão, todos os que trabalham, todos os que estudam, a dona de casa, né, que sempre está trabalhando na cozinha, sempre preparando o seu almoço, né, preparando bolos, preparando várias coisas a respeito da culinária, dos pratos, né, deliciosos. E desejamos tudo de bom aos brasileiros. A gente sabe que os brasileiros, né, muitos brasileiros que pediram asilo, né, asilo político, né? Tem vários brasileiros que estão, por exemplo, na Argentina, tem pessoas que estão na Argentina, muitos pediram asilo político, por exemplo, lá na Espanha, né? Pessoas que pediram asilo político ali na América do Norte, nos Estados Unidos da América, né? Também tem muitos brasileiros que estão pediram asilo, né? Estão vivendo lá e até blogueiros, jornalistas, né? Que estão asilados, né? Acho que é isso, né? Não sei se eu estou falando certo, né? Mas se eu estiver errado, né? Asilado ou exilado, né? Uma coisa assim. Muitos, mas o desejo da gente é que os brasileiros continuem no Brasil, né? Por isso que precisamos sim de uma política de fazer com que todos os brasileiros voltem para cá, né? Os refugiados da Argentina, refugiados em vários países, né? Que pediram asilo políticos, né? E assim são muitos que estão fora do país e queremos que as pessoas continuem no país. Eu gostaria que todos os brasileiros se sentissem bem aqui e continuasse aqui no Brasil, né? E também, como eu sempre falo, né? Sempre ter projetos, né? E uma política com projetos para atrair empresas de todos os lugares, né? Para abrir empresas aqui. Quantas empresas que fecham, né? Sendo que os governos,
presidentes, os reis, devia, com certeza, né, ter um melhor projeto para atrair empresa, atrair emprego, por exemplo, né? Como em outros países pequenos, né? Que tem muito emprego, muita prosperidade, né? Também o agronegócio, a agricultura familiar, precisa ter mais diálogo com o governo e o governo precisa trabalhar num projeto, né, a favor do agronegócio, a favor das empresas, né? Tudo isso é importante. Eu discordo de as pessoas sair do seu país, como o Brasil, né, para morar em outros países, né? Seria bom que todos se sentissem bem aqui, sem precisar de sair do país, né? Porque aqui nós precisamos, né, do livre comércio, do capitalismo com livre comércio. Não é o capitalismo selvagem que quer passar o rodo em cima de todo mundo. Não. É um capitalismo em que todos tenham oportunidades, né? Não é as pessoas ganhar dinheiro e achar que tem que passar por cima dos outros, desfazer das pessoas de maneira nenhuma. Temos que estar unidos. O Brasil tem que estar unido, né? A gente vê coisas erradas, né? Um contra o outro, né? Aí também não dá, né? Não dá, tem sim que estar unidos, né? Seja a direita, seja a esquerda, seja aqueles que estão em cima do muro, porque isso fica chato, né? Os conservadores, né? As pessoas, né, liberais, todos têm que unir para trabalhar e lutar a favor de um país. Não é a gente se levantar um contra o outro, né? Um brigar contra o outro, né? O mesmo grupo, um brigando contra o outro, né? Não é aquela ideologia, né, que tem que dividir para conquistar, né? Não é isso daí. Eu não posso sair por aí dizendo que o país é racista, né? Não, o país não é racista, como eu já tenho falado, né, em alguns vídeos, algumas palestras, o país não é racista, né? Então, essas ideias negativas, nós temos que fazer a diferença e ser o sal da terra. O que é o sal? O sal é usado para salgar. Antigamente, né, quando não tinha geladeira, usava o sal, né? Pegava aquela carne e salgava a carne, ponhava num varal e deixava secar aquela carne cheio de sal para não estragar. Então o sal, ele não deixa estragar a carne, né? Vai fazer, por exemplo, uma carne seca, como eu tenho dito, que os avós, os bisavós, os antigos faziam isso daí. Salgava bem a carne, né? A carne de animais, né? Carne que é comestível. E depois ponhava no vará, como eu tenho falado, e deixava secar, né? Aquela carne não estragava. Então, nós também, como brasileiros, temos que ser sal. Não adianta eu ficar brigando, né? Um contra o outro, né? Que nem o caso lá, né? Que eles comentaram sobre os Estados Unidos da América, né? O, alguém disse, né? No YouTube, não só alguém, né? Tem vários falando, né? Do milionário contra o
governo, presidente dos Estados Unidos, aquela briguinha, né, que eles falam. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos dar motivo, né, para os nossos adversários ficar falando e criticando das nossas vidas. Temos que fazer a diferença, né? Se é, por exemplo, a igreja, ou o pastor, por exemplo, da igreja, ou o padre, seja quem for, nós temos que fazer a diferença. Não é dar motivo para as pessoas ficar falando, não. Mas tem que dar bom exemplo. Temos que fazer a diferença, porque se alguém diz que é ou da esquerda ou da direita, mas está dando péssimo exemplo para os outros falar, né? Ou do centro, ou aquele que fica em cima do muro, fica arrumando treta um contra o outro, isso daí não vai levar a nada. Temos que ser exemplo, né? E também ter mais liberdades para as pessoas trabalhar, né? Ter o seu livre negócio, ser autônomo, por exemplo, e ser mais tolerado, né? Ter mais liberdade, livre mercado, né? Mais facilidade para as pessoas trabalhar, né? Porque tem países que é muito mais pequeno e eles são mais prósperos do que o Brasil. O Brasil, toda semente, eu já tenho falado, que planta aqui no Brasil, com certeza, né? Com certeza prospera, planta a semente nasce, né? A gente sabe disso, né? Então, para comentar esses assuntos, eu quero citar alguma coisa sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela tem 66 livros, o Velho e o Novo Testamento. E no Novo Testamento, em Gálatas 5, né? Gálatas 5, 19, diz assim, 19 em diante, né? Porque as obras da carne são manifestas, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. Então está aí, né? É o que o mundo vive, né? É que a maioria da população percebe que o mundo está cheio de adultério. Adultério não é só as pessoas ou, por exemplo, o marido trair a mulher ou a mulher trair o marido. Não é. O adultério pode ser várias coisas. Pode ser o parlamentar, por exemplo, que ele se mistura com outros, né, com traidores, por exemplo, parlamentares. As pessoas, o cidadão vota e elege um parlamentar. Aí coloca ele lá, aí ele se envolve em adultério, ele se mistura com a bandidagem. Se chama adultério, né? É que nem, por exemplo, a gasolina, né? Alguém vai abastecer lá no posto, né? E ele quer abastecer o seu carro, aí ponha no tanque do seu carro uma gasolina adulterada, quer dizer, adulterada é misturada, né? Uma gasolina misturada pode estragar o seu carro, né? Então, adultério tem vários tipos de adultério, né?
adultério na política, adultério na família, tem vários tipos, né? Então, as obras da carne é adultério, fornicação, tem vários tipos de fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, né? Hoje estão querendo dar mais poder aos políticos, aos parlamentares, né? E tirar os direitos do cidadão, dos trabalhadores, dos estudantes, né? Dar mais direito aos políticos, aos parlamentares, né? Hoje tem a tal de idolatria. Idolatria é pessoas que idolatram o político, o candidato, por exemplo. Ele idolatra e ainda quer endeusar aquela pessoa, né? Ele anda errado, ele não tem coragem de criticar o erro dele, mas ele fica idolatrando, endeusando ele, elogiando. Esses elogios que acontece por aí, tem uns elogios que ele é destruidor, não é um elogio bom, né? Está elogiando alguém que anda errado, né? Então, o que precisa é ser o sal. Hoje, no Congresso, no Senado, né, na área de política, é preciso ter o bom sal, não é o sal estragado, não é o sal jogado na vala, não. É o bom sal para poder salgar, assim como a carne, né? O jabá, ele é salgado para não estragar a carne, assim também nós temos que ser o sal aqui no Brasil. Não é ficar dando motivo, um traindo o outro, outro traindo o outro, né? É um falando mal do outro, mentira, a reveria, né? A feitiçaria, feitiçaria. Tem vários tipos de feitiçaria. Feitiçaria pode ser uma pessoa que deseja o mal do outro, né? Uma pessoa que quer o mal do outro, uma pessoa que quando vê o outro prosperar, ele odeia o outro, né? Então tem vários tipos, inimizades, né? Viver só com inimizade, contenda, né? Contendendo um com o outro, ciúmes. Esse ciúme doentios também não é bom, a gente sabe que não é bom. A ira, a peleja, né? Vive pelejando um contra o outro, um querendo destruir o outro, né? Dissensões, heresias. Heresias são ensinamentos mentirosos, né? Heresias, seitas, religiões falsas, né? Hoje já se fala em pessoas que se dizem que é o Messias, né? Existe no mundo, já apareceu vários tipos de Messias, ou o que se diz o Cristo, né? Que se diz que é o Cristo mesmo, que é o Cristo, mas não é o Cristo, é o falso Cristo. Vem dizendo que é o Cristo, né? E muitas vezes essas pessoas ganham muito like na internet, né? É o mundo inteiro, né? É atraído, né? São milhares de likes, né? Todo mundo aplaudindo essas pessoas, né? É a mesma coisa aqueles ditadores do passado, né? Tem muito, por exemplo, como eu sempre estou repetindo, o Che Guevara. O Che Guevara, para muitos, ele é um herói. Mas o Che Guevara, ele é um argentino, né, que na Revolução Comunista de Cuba, ele começou a assassinar, né, os pequenos lavradores, pequenos que tinham o seu sítio, a sua fazenda, o seu, né, a sua chácara. Ele chegava e fuzilava, porque as pessoas resistiam, não queria sair, né, do seu lugar, e ele fuzilava, né? Ele matava e chegou até na ONU dizendo, né? Fuzilamos e continuaremos fuzilando.
Aí a gente vê que tem muita coisa errada, né? Se fosse uma coisa justa, quando ele começou a falar na ONU, se houvesse justiça, eles tinham prendido eles, mas não há justiça, né? O homem dizia lá, né, que fuzilamos e continuamos fuzilando, né? E ninguém prendeu ele lá na reunião da ONU, né? Heresias, por exemplo, né? Seitas, pessoas dizendo ser o Cristo, isso é heresia. Inveja, né? Pessoas que têm inveja do outro, um país que tem inveja do outro não prospera. Homicídio, né? Quantos homicídios por aí, né? De todo tipo, homicídio contra a mulher, feminicídio, atentado contra crianças, assim por diante, homicídio, bebedice, né? Pessoas que se estragam com bebidas, né? Alcoólicas, glutonaria, pessoas que comem até fazer mal, né? Isso se chama glutonaria, né? Então, aproveitando essas partes da Bíblia, a gente vê que nós vivemos aqui no Brasil numa democracia doente, né? Nós temos uma democracia doente, onde o adultério, né? Onde é envolvimento com a corrupção, né? Mistura com a corrupção se chama adultério, porque se misturou, né? Impureza, idolatria, feitiçaria, estou repetindo, né? Inimizade, contenda, ciúme, ira, inveja, disenções, heresias. Nós vivemos num país que precisa ser liberto, né, desse problemas, né, dessas democracias que tem esses problemas, né? Democracia doente, né? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Só que também na Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, né? Tudo isso é importante, né? Então, as pessoas têm que se libertar, né, de tudo isso, né? Essas obras do mal que eu tenho mencionado, né? Porque quantas pessoas que saem do seu país porque muitos exageram, né? A gente sabe que no YouTube as pessoas, muitos exageram, extrapolam, né? Falam coisas, xinga, às vezes falam uma coisa que não deve. Gente, nem com um assassino, nem com a pessoa criminosa, por exemplo, a gente não pode xingar ele, usar aqueles nome de baixo escalão, né? Baixo escalão, usar aqueles nomes absurdos, não. Nós não pode, nós não somos juiz, nós não somos, por exemplo, Deus, né? Para chegar a pessoa condenado e chegar e ofender ele e falar muita coisa que não pode falar em público, não precisa fazer isso daí, porque já existe a justiça, né? É que nem se fala muitas vezes, né, do artigo da internet, né? O, o Marcos, o Marcos da internet, artigo 19, né? Já existe lei para punir as pessoas que falam errados, para as pessoas que xingam, para as pessoas que põem coisas que não pode, né? Tem muitas coisas que eles põem no WhatsApp, às vezes invade o WhatsApp, põe aquela cena, né? Cena que não deve ponhar, né? Aqueles absurdos, né? Pornografia, essas coisas aí, mas já existe lei, né?
Então, o Marco Civil da internet, do artigo 19, já existem as leis, já existe a lei. Não há necessidade de mudar as leis. O que precisa é cumprir as leis e as pessoas que difamam o outro, com certeza existem leis, né, para reparar os danos, né, os danos morais. A pessoa que difama o outro, a pessoa que faz as coisas erradas, existem as leis já. Não precisa mudar regime, porque esses regimes comunistas que houve, por exemplo, em 1917, eu já falei, né, eu estou repetindo, que destruiu, né, muitas nações aí, aqueles regimes que as pessoas eram aprisionadas, e até hoje existem muitos países aí que têm muitos presos políticos, né? Em vários países aí existem presos políticos. Por quê? Porque falou alguma coisa e o governo não permite, né? O regime não permite. Então as pessoas são penalizadas, ou porque defende um tipo de política, né? Ou porque é contra o governo, né? Muitos presos políticos em vários países, né? E por isso, aqui no Brasil, as pessoas têm que saber o que fala, é claro, né? Tem que usar com sabedoria, tem que saber falar as coisas, baseando nos direitos, nas leis, nos princípios, nos bons valores. Não pode também ficar, né, atirando em todo mundo, achando que tudo é igual, que tudo é culpado, né, que tudo é errado. Não é bem assim, né? As pessoas não podem se exagerar, né? Generalizar e achar que tudo é errado. Tudo é errado. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que chamam o outro de fascista, né? E outros chamam de nazista, mas a gente não pode chamar as pessoas desses nomes e nem xingar as pessoas, nem os políticos, nem os parlamentares, nem os presidentes. A gente não pode, né? Se uma pessoa anda errado, há justiça para julgar ele. Não precisa as pessoas ficar xingando as pessoas, né? Ou a família, né? E muitas vezes há generalização, que as pessoas erram e muitas vezes eles querem condenar toda a família, né? Tem países que até a família ela é subjugada e até condenada, né? Mas o que as pessoas cometem, tanto o bem como o mal, é ele que é responsável individualmente, não é a família, não é os irmãos, não é as irmãs, não é os pais, não é o tio, não é o primo, não é os pais, as mães. Não. As pessoas cometeram um erro, as pessoas têm que preservar as famílias, né? Porque as famílias não são culpadas. Quando uma pessoa, por exemplo, uma mãe tem um filho que é criminoso, desobediente, a mãe, os pais não é culpado. Mas a culpa está individualmente em cada um. Cada um vai responder pelos seus atos. Se as pessoas estão erradas, se as pessoas andam errado, ele vai responder pelos seus atos. Não é os pais, não é os irmãos, não é os primos que vai responder. As pessoas que cometem o crime, é ele que vai responder, né? Se alguém faz uma tentativa de golpe ou qualquer coisa errada, não se pode generalizar que todo é golpista. Se alguém quer fazer uma armadilha com alguém,
ou cometer um delito, né, um roubo, ele tem que responder pelos seus roubos, pelos seus atos. Não é a família, não é a igreja. Então nós não podemos generalizar, né? Mas, como está escrito na Bíblia, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O amor tudo sofre, né? O amor tudo crê, o amor tudo espera, né? O amor não faz mal para as pessoas. A pessoa que ama, porque temos que amar ao Criador e amar ao nosso próximo. Aquele que ama o seu próximo não faz mal para o seu próximo. Não trai o seu próximo, né? Não condena o seu próximo, né? Não crucifica o seu próximo, mas ele ama o seu próximo, ele não faz mal, ele não tem ódio das pessoas, né? Então, o que está faltando no Brasil e no mundo é mais amor, né? Mais paz. Porque existe duas pazes, existe, né? Existe a paz, né? A paz que o Criador dá, né? Que é uma paz interior. Não é uma paz que é gerado fora, não. É uma paz interior, né? Que as pessoas têm, que o Criador coloca na vida das pessoas. E existe a paz do mundo. A paz do mundo é aquela paz que até passageira, né? Hoje faz-se um acordo de paz, aí cessa uma guerra, por exemplo. Aí então alguém levanta a bandeira da paz, né? Aí termina, mas não é a paz do coração das pessoas, é uma paz passageira, não é? A paz do mundo não é a paz verdadeira, né? Que o Criador dá para as pessoas. Não, é uma paz passageira, né? Então, existem vários tipos de paz. Longanimidade, a pessoa tem que ser longânimo, tem que fazer um acordo, tem que conversar, tem que dialogar com longanimidade, né? Saber conversar, procurar entrar em acordo, né? É a mesma coisa um presidente conversando com o outro. Ele vai negociar, ele vai conversar com longanimidade, com inteligência, ele vai procurar resolver os problemas, né, do seu país ou da fronteira, né? Benigno, a pessoa que é benigno, que é bondoso, não tem mal intenção, não tem espírito de vingança, né? Porque não adianta ter espírito de vingança, querer se vingar em cima de uma nação, né? Ser vingativo, promover a caça às bruxas, né? A gente vê que o tempo da Inquisição, a gente vê que as pessoas eram queimadas na fogueira, por quê? Porque muitas vezes pensava diferente, né? E no tempo da Inquisição, todos que pensavam diferente e que era denunciado, eles eram queimados nas fogueiras, né? Então se chamava Inquisição. Então temos que ter bondade, fé, mansidão e temperança, né? Isso é importante. Então eu quero agora, vamos agora para outro assunto, sobre os benefícios do abacate. Eu quero falar um pouco sobre o abacate, né? O abacate é muito importante, né?
para a saúde das pessoas. E eu quero ler aqui na tela do computador, alguma coisa sobre abacate, né? Alguns benefícios do abacate, né? Que ele contribui para hidratar e manter a saúde da pele, dos cabelos, né? E o abacate, ele tem vitamina do complexo B, tem vitamina E, né? E gorduras saudáveis, né? Gorduras monoinsaturadas, né? E poliinsaturadas, que possui ação, né? O abacate tem ação antioxidante, ajuda a diminuir o mau colesterol e a equilibrar o bom colesterol, né? A melhorar a pressão arterial, né? E o bom funcionamento do coração também, né? Uma fruta que pode ser incorporada em dietas, né? Ajuda a perder peso, né? É muito boa para as pessoas que têm controle de açúcar. Ele é rico em fibras, né? É muito importante. Ajuda também, né? Absorção de açúcares a nível intestinal também. É bom para o intestino, né? Então, o abacate é muito importante. Muitos usam em saladas, vitaminas, cremes, né? Também os caroço do abacate também é muito usado também, né? Tudo é aproveitado do abacate, né? Então, os benefícios do abacate são muitos, né? Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, né? O envelhecimento precoce é pessoas que vai envelhecendo antes do tempo, né? Então, muitas vezes, devido aos problemas que ele vai se envelhecendo rapidamente, é um excesso de envelhecimento. Que todo mundo, todas as pessoas, desde as crianças até os mais idosos, eles vão se envelhecendo, isso é normal, né? Isso é normal. Mas é um envelhecimento excessivo, né? Então, os benefícios do abacate é muito importante, combate, por exemplo, estrias, rugas, celulite. Hoje existe até creme de abacate, né? Rico em vitamina C, que ajuda a metabolização do colágeno, substância que dá firmeza na pele, né? Tudo isso é importante, né? Tudo é importante, né? Então, é uma fruta que tem antioxidante, né? Para proteger e evitar o envelhecimento da célula, da pele, né? Conferindo maior elasticidade, deixando a aparência mais bonita e saudável, né? Então, é muito importante as pessoas, né? Eu quero dizer que aqui não é possível a gente ficar só olhando só no foco, né? Porque o foco da câmera é aqui, por exemplo. Aqui é o foco, né, da câmera. E muitas vezes a gente tira o foco, a gente começa a olhar na tela do computador, a gente sai meio fora, né? Sai meio fora e para poder ler algumas coisas sobre, né, o assunto que a gente está comentando aqui nesta palestra, né? Por exemplo, o abacate, ele favorece o ganho da massa muscular, né? Ajuda na atividade física, né? Ajudando a massa muscular, é rico em gorduras boas, né? Todo mundo sabe e muitos até está desapercebidos sobre os bons benefícios, né, que tem o abacate, né? Mas existe o azeite de abacate, né? O óleo, né?
Então, ele proporciona energia ao organismo, né? Para realizar treinos, né? Fornece proteínas, né? E favorece, com certeza, a recuperação do músculo, né? E ele é rico em magnésio, né? Magnésio, que é um mineral importante. Também ele tem muito potássio, e que combate fadiga, evita cãibra, né? Durante os treinos, pessoas que treinam, né? Assim como a banana, né? Eu sempre falei que a banana também é rico em potássio, né? A gente sempre repete isso daí, né? E também o abacate, a importância do abacate que ele oferece o ácido fólico. Nós precisamos de todos os tipos de ácido, né? O ácido cítrico, que é o ácido do estômago, nós precisamos do ácido cítrico, não é o ácido cítrico, é o ácido do coração, do estômago, né? É o ácido gástrico, né? É isso daí, é o ácido gástrico, que é o ácido do coração, eu vou falar mais devagar, senão eu vou atrapalhar aqui, que tem no estômago, né? Que é para poder digerir, né? Fazer a digestão, né? Agora eu estou falando sobre o ácido fólico, né? Que é muito importante para estimular a formação de células sanguíneas, como as hemácias, né? Para ajudar, né? Estimular a formação de células. As hemácias são células importantes. As plaquetas, nós precisamos das hemácias, das plaquetas, né? Dos glóbulos brancos, né? Para melhorar e evitar a anemia, né? O excesso de ferro, né? Então, é muito importante, né? O ácido fólico fortalece, né? A formação de células, as hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos, né? E previne contra a anemia. E anemia quer dizer falta de ferro, né? Falta do mineral chamado ferro, né? Então, previne, com certeza, devido a essa propriedade, né? Esse mineral, esse ácido fólico que tem no abacate, né? Uma excelente opção na alimentação, né? Mulheres que pretendem engravidar e assim por diante, né? Ou que estão no primeiro trimestre de gravidez, por exemplo, né? O ácido fólico, vitaminas que ajudam na formação do sistema nervoso do bebê, né? Então, as mulheres grávidas podem comer abacate, né? E previne surgimento de doenças congênitas, né? Como a nercefalia, espinha, bífida, né? Tudo isso daí, né? Então, o abacate é importante, né? Aumenta a hidratação e o brilho dos cabelos. Hoje tem até shampoo, né? Com abacate, com extrato de abacate, né? Hoje tem o shampoo para passar no cabelo que tem princípios ativos do abacate, né? Que pode ser utilizado também em máscaras para o cabelo, né? Para a hidratação dos fios do cabelo, né? E favorece seu crescimento, o crescimento do cabelo. Então, essa fruta é rica em gorduras, vitamina B, E,
né? E ajuda, né, com certeza, o cabelo, né? Dá mais brilho, tudo isso é importante, né? Que nem a babosa, né? A babosa é usado para o cabelo, é muito bom também. Ela ajuda bastante, né? É aquela. A gente sabe que o extrato da babosa é muito importante, ajuda. É aquele gel, né? Aquele gel da babosa, que é usado em shampoo também, é muito importante, né? Assim como, por exemplo, o óleo de mamona. O óleo de mamona para o cabelo também é muito bom, né? É muito importante, né? E contribui também para emagrecer. O abacate é rico em fibra, né? Fornece 3 gramas de fibra por cada 100 gramas de frutas, né? Cada 100 gramas tem 3 gramas de fibra. E a fibra é bom para tudo, é bom também para o intestino, né? Para todo sentido, a fibra é muito importante, né? E aumenta a sensação de saciedade, regula o açúcar no sangue. A vitamina do complexo B é muito importante, né? É muito importante, né? Então, é importante, né? Combate a prisão de ventre também é muito bom, é rico em fibras, né? E ajuda a combater a prisão de ventre, né? A gente vê a presença, né, do meus irmãos. Eu não sei se as pessoas anotou que eu estendi a mão assim, é que eles estão chegando aí, né? Os meus irmãos, parentes, né? Então, está aí, né? É muito importante. Que Deus abençoe a todos. A gente está encerrando agora um pouquinho mais cedo. Então, clique nos links, né, dos cursos, né, que a gente deixa abaixo os links, né? E até a próxima oportunidade.